Glória a Deus. Eu queria começar falando sobre as duas sabedorias. Atenção a isso, porque quando nós falamos sobre dois tipos de sabedoria, é importantíssimo que você entenda que uma vem de Deus e a outra não. Tudo bem? Vamos ver aqui o que diz o apóstolo Tiago no capítulo 3, verso 13 a seguir. Ele diz: quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato, pela sua forma de tratar, as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento contencioso ou faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Verso 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é o quê? Terrena, ela é animal e também diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, espírito de contenda, de divisão, de facção, aí há perturbação e toda a obra perversa. Então, ele diz claramente que quando há esse mal entranhado que causa inveja, sentimento de amargura e separação, não é de forma nenhuma uma sabedoria que vem de Deus. Mas como é então a sabedoria que vem de Deus, pastor? Aí ele diz aqui, primeiro ele apresenta a que é maligna, tá claro? Agora vai apresentar a que é de Deus, verso 17. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura. É importante que, se você puder marcar, cada item desse seria bom para o seu entendimento. Ela é primeiramente pura, depois pacífica, depois moderada, também tratável. O que mais? Cheia de misericórdia. E que mais? E bons frutos. O que mais? Sem parcialidade e, por fim, sem hipocrisia. Então, você imagina como se essas fossem as características que apresentam a sabedoria quando ela vem de Deus. Verso 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se aonde? Na paz. Para quem? Para os que exercitam a paz. Eu queria um pouco mais de atenção nesse verso 18. O fruto da justiça. A semente da justiça. Porque quando ele fala fruto, você tem que entender semente. Por quê? Imagine, por exemplo, se fosse uma manga. Você não semeia a manga, você semeia o quê? O caroço. Não é assim? Você não semeia, por exemplo, o caju. Semeia a castanha. Então, quando ele fala que fruto, ele está falando aquilo que é mais de dentro, do núcleo, mais do centro, mais importante. O fruto da justiça, onde é que deve ser semeada? Na paz. Então você imagina que a paz é o terreno, e o fruto da justiça eu vou semear neste terreno. E ele diz claramente aqui, para os que exercitam a paz. A paz é para ser exercitada. Pastor, não entendi, como assim exercitar a paz? Irmãos, quando nós passamos, e todos nós passaremos, por momentos difíceis, por momentos de tribulação, por momentos de perseguição, por momento de calúnia, de difamação, de desastre, sabe, de alguma coisa dificílima, é nesse momento que eu tenho que exercitar a paz, não permitir que a tribulação tome conta de mim. Nós vamos sentir, somos seres humanos, então é normal ter uma tristeza, é normal ter uma preocupação, mas o que não é normal, pelo menos não deve ser para nós cristãos,
está perturbado, quando a paz é roubada de nós. Isso não pode. Mas para isso acontecer, o apóstolo Tiago está dizendo: eu preciso exercitar essa paz. E como isso é feito, pastor? De novo, na hora da tribulação, eu não permiti que ela me domine. Dizer: não, vou orar, não, vou ler a Bíblia, não, vou crer. Ah, mas eu estou sentindo um monte de coisa ruim. É verdade, estou. Mas eu não me guio por sentimentos. Eu me guio pela palavra de Deus, e ela é verdade, e continuará sendo verdade. Então não são sentimentos que mudarão isso. Ah, mas a situação, pastor, a situação não pode ter o poder de roubar minha paz. Irmãos, nós vamos aprender ao longo do seminário de sabedoria, mas eu vou adiantar já hoje um princípio que, quando entendido e praticado, ele nos ajuda muito. É quando você entende que o fato não é toda a verdade. De novo, o fato não é toda a verdade. Mas é um fato, pastor. Aconteceu, sim, mas não é toda a verdade. Depois faça um teste. Reúna alguns amigos, alguns conhecidos, o pessoal que participou comigo aqui das gincanas do Despertamos. Quem já participou da gincana? Tá? Você lembra muito bem quando eu faço a brincadeira. Eu boto o pessoal em fila, digo uma coisa lá no primeiro, quando chega no último. Hein? Tem mais nada a ver, já é outra coisa já. Vai ter alguns elementos do que eu falei, às vezes até mudado. Você fala assim: o gato preto na noite escura, o gato termina branco de dia. Não é? É ou não é? Muda tudo. Por quê? Porque o fato não é toda a verdade. Eu não estou desejando mal a ninguém, longe disso, mas se você um dia, que Deus te livre, mas se um dia você presenciar um acidente, e depois você for perguntar às pessoas como é que aconteceu, você viu, mas se você perguntar como é que aconteceu, haverão várias versões do mesmo fato. Ah, esse aqui atravessou primeiro. Aí o outro falou: não, mas deu sinal. Não, mas ele só deu sinal depois que atravessou. Não, o outro bateu, foi o outro que... Cada um vai dizer uma coisa, de acordo com a sua percepção. Então o fato não é toda a verdade. Pode ter uma parcela? Pode ter, mas jamais toda a verdade. Porque para que eu entenda toda a verdade, eu preciso entender o todo. E isso é muito difícil. Se você, por exemplo, perguntar, faça um teste. Um dia pergunte no grupo de família lá: gente, quem sou eu? Me descreva, como é que você me vê? Alguém vai dizer que você é muito simpático. Alguém vai dizer que você é besta. Alguém vai dizer que você é muito calado. Outro vai dizer que você fala demais. Porque é de acordo com a percepção própria de cada um. Você está me entendendo? Está claro isso? Certo? Então eu preciso exercitar o quê? A paz. Como seria, pastor? Plantar e colher. Plantar e colher. Exercitar a paz. Eu pego o fruto da justiça e semeio na paz. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Ah, pastor, esse dia chegou para mim: o senhor não está sabendo, pastor, que fulano falou do Senhor? Eu falei: nem preciso. Ah, pastor, não, nem me conte, você não. Por quê? Porque quem me defende é Deus. Isso é você pegar o fruto da justiça e semear na paz. Entende? Porque você poderia ir em alguém, confrontar alguém: oh, tá falando mal de mim, oh, eu te ajudo e você vem me perturbar. Não, você só deixa. Olha para o teu irmão, fala: deixa. 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 Semeie o fruto da justiça onde? Na paz. Fique em paz. Deixa na mão de Deus. Ele sabe agir. Amém? Mas isto é o que, irmãos? Um exercício. Você tem que estar praticando isso, porque senão a gente não tem como fazer. Tá claro?
Vamos adiante? Vamos ver aqui rapidinho as diferenças percebidas e ocultas entre a sabedoria, tanto a de Deus como a demoníaca. Porque o texto diz que uma é do céu e a outra é o quê? Terrena. O que mais? Você acabou de ler. Animal. O que mais? E diabólica, maligna. Tá? Então, o contraponto entre as duas, aquilo que é percebido e aquilo que está oculto, que às vezes a gente não percebe com muita clareza. Primeiro, o apóstolo... O bichinho é tão pequenininho, faz toda zoada, hein? O apóstolo Tiago, no capítulo 3, no verso 13, nós já lemos, ele começa fazendo uma pergunta: quem dentre vós, quem dentre vocês é sábio e entendido? Olha para o teu irmão aí. O que você acha desse irmão aí, dessa irmã? É uma pessoa sábia? Entendida? Hoje eu encontrei um camarada, rapaz, que misericórdia, irmão. Queria que você estivesse lá ouvindo o que eu ouvi. Cara, me ensinando como enganar as pessoas através do evangelho nas redes sociais. Eu falei, olha aí. Não, irmão, é bem simples. Você é psicólogo, né? Eu digo, sou. É simples, você sabe que funciona. Você fala assim, olha, você chega lá, aí abre a live e fala assim: eis que eu te digo, por esses dias você vai estar fazendo uma cirurgia. Isso ele me ensinando. Aí falou, irmão, é umas 20, 25 mil pessoas que assistem. Com certeza, dentre essa ruma de gente, tem alguém que vai fazer uma cirurgia, certo? Aí pronto, a pessoa vai dizer, eita, o profeta falou. Aí eles mandam, irmão, um dinheiro assim na rede social e cai na tua conta. E eu olhando assim, irmão, e a pessoa que fica falando e batendo no meu ombro, assim, dá agonia tão grande. Entendeu? E assim, eu já estava para dizer, e esperando a santa chegar, eu digo, meu Deus, traz essa mulher ligeiro, eu quero sair daqui. Oh, meu Deus. E pessoa idosa, eu tenho um cuidado maior do mundo de não ser grosseiro, eu não gosto. Aí falando, entendeu, irmão? Tu faz lá, tu não tem a rede social? Eu digo, tem, meu filho, mas não é para isso, não. Né? Olha, você que tem um caroço. Eu falei, rapaz, olha como é que tá a coisa, irmão. Olha como é que tá a coisa. Então, se ver, se perceber como sábio e entendido, não é a questão. A questão é se essa sabedoria é do alto ou ela é o quê? Terrena, animal e mundana ou diabólica. Você acha que essa daí é de qual? Eu digo, eu quero a distância desse povo. Entendeu, irmão? Você entendeu? Profeta para ganhar pix, olha isso. E tem gente que acredita. E tem gente que cai. Só Jesus, não quero nem entrar nessa área. Deixa para lá. Então, quem de vocês é sábio e entendido? Ele diz, mostre através de quê? Das palavras? Não, ele diz do seu bom trato, de como você trata as pessoas, de como você cuida das pessoas. De que mais maneira? Em obras de quê? Mansidão. Eu trato e o que eu faço é uma obra claramente de mansidão. Como assim, pastor? Tem que ser aquela pessoa bem calma, bem tranquila. Não é bem isso, irmãos. Mas fala de ter cuidado, de ter amor envolvido, certo? De você de fato ter uma vontade de ajudar aquela pessoa. Porque uma coisa que as pessoas não entendem, irmãos, e nós vamos ver isso novamente no Seminário de Sabedoria, é que o confronto, guarde isso, é uma tentativa de quê? De manter um relacionamento. O confronto, o que é o confronto, pastor? Não confunda com afronta. Confronto é a pessoa, ela está errada e você faz, vem cá fulano, faz isso não, isso está errado, isso pode te prejudicar, isso pode levar você a ter uma colheita terrível no futuro. Para com isso, isso é confronto, entende? E
confronto é tentando manter o relacionamento. Mas como é que as pessoas de hoje são? Elas são a seu favor, até que você confronte. Na hora que você confronta, a pessoa não é mais a seu favor, porque ela não quer ouvir que está errada. Ela não aceita que erra. De alguma forma ela acha que abaixo de Deus é ela, inerrante. Embora eu tenha dito que, irmãos, nós somos pecadores, irmãos, cheios de falha, irmãos. O apóstolo Paulo disse: miserável homem que sou. Eu olho assim, meu Deus, se Paulo diz que é um miserável pecador, e eu? É assim que nós deveríamos nos ver. Senhor, me dá a tua graça, Senhor, me perdoa, Jesus, misericórdia de mim, Senhor. Mas não, as pessoas hoje estão cheias de si, cheias de sabedoria, não baixam mais a cabeça, não ouvem mais. Eu escuto muita gente dizer: não, pastor, eu não preciso que ninguém me diga nada. Para mim isso é uma chave, irmão. Quando alguém diz isso para mim, eu paro ali, nunca mais ensino nada. Por quê? Porque há um mandamento bíblico dizendo: não pegueis as coisas que é santas e lance aos cães. O que é precioso, as pérolas, lançar aos porcos. É proibido na Bíblia. Ou seja, o ensino deve ser dado a quem valoriza. Está entendendo isso? Eu nem faço questão. Nem faço questão. Por quê? Porque é bíblico. Então, pastor, eu quero, pastor, ter sabedoria de Deus. Isso é uma coisa boa? É maravilhosa, irmãos. Nós precisamos de sabedoria de Deus. Mas o que nós não devemos ter é um peito cheio de orgulho e prepotência e achar que sabemos. Pergunta para os obreiros. Pergunta para eles: como é que o pastor ensina a vocês? Se eu não digo para eles: eu não sei. Eu não sei. Você acha que eu sei? Quem acha? Agora ficaram em dúvida, né? Ih, pastor, eu não sei mais não. O que eu respondo? Você acha que eu sei alguma coisa da palavra? Levanta a mão. Alguma coisa eu sei, mas eu não tenho condições de dizer que sei tudo. Como alguém pode dizer uma coisa dessa? Você está me entendendo, irmãos? Então ele faz a pergunta: tem algum sábio aí? Tem algum entendido? Ele deve ser conhecido através de quê? Seu bom trato, suas obras em mansidão de sabedoria. A sabedoria não exige que o outro concorde comigo. Interessante é isso. Você fala, se a pessoa quiser aprender, aprende. Se ela não quiser aprender, é direito dela. A gente não fica martelando na cabeça de ninguém, querendo empurrar o evangelho à força, querendo empurrar a mudança. Não, irmãos. Eu particularmente não insisto com ninguém. Ninguém. Pode perguntar minha esposa, eu não insisto com ninguém. Ninguém mesmo, nem meus filhos. Nem meus filhos, eu não insisto com ninguém. Pô, eu estou dizendo que é assim que é para ser? Não, não. A pastora é exatamente o oposto. O que ela puder insistir, ela está ali, meu filho. Ó, Jesus, é Jesus. Tem que seguir Jesus, Jesus. Tá? Por quê, pastor? Porque nesse ponto ela tem mais sabedoria que eu. Mais amor que eu. Eu não cheguei nesse nível ainda. Eu estou igual a Vânia diz: quando eu for grande eu quero ser assim. Tá? Quando eu ficar grande, porque não consigo. Para mim é assim, vou pregar a palavra. Ah, não quero ouvir não, beleza, vou para outro. Parece que desperta nela o contrário. Não quero ouvir nada, que ela fica rodeando. Tá? Propósito, né, irmão? Lembrei agora dos Estados Unidos, irmão. Isso foi verdade mesmo. Teve um irmão, escuta isso, Mário, que foi chamado para dar entrevista por ser o maior vendedor dos Estados Unidos. E se espantaram, porque o que ele vendia era a Bíblia. Vendedor de porta em porta. Campeão no país inteiro. Quem mais vendia era ele. E vendia a Bíblia. Aí chamou a atenção. O pessoal foi: que é? Qual o segredo? Só que não sabiam. Ele era gago. Aí falou assim: como é que você consegue? Falou assim: eu chego na porta da pessoa, bato palma, aí fala assim:
Essa é a Bíblia Sagrada. Você quer comprar ou quer colher? Cada um com a sua estratégia, né? Não é? Cada um com a sua estratégia. Então, sabe, eu não insisto, mas tem pessoas que insistem. Eu tinha um obreiro lá em Areia Branca, irmão, que ele dentro do ônibus, tadinho de quem não aceitou Jesus. Porque ele vai e senta ao lado da pessoa com a Bíblia na mão, fala assim: você já conhece Jesus Cristo? Né? Aí que a pessoa diga que sim, que não, ele já começa a pregar dali mesmo, amigo, e vai-se embora sentado ali, e pregando, e pregando, e pregando, e pregando, e pregando. Quando a pessoa sai, chega e sai com o ouvido desse tamanho, tá? Do Evangelho. Porque tem chamado de cada um. Você está me entendendo? Mas eu não tenho essa habilidade. E eu fui chamado para ensinar. Não tenho essa habilidade de insistir. Você está me entendendo? Não estou dizendo que não possa, que não deva. Só estou dizendo que comigo não é assim. Eu só prego, eu só ensino. O que mais, pastor? Ele fala em Provérbios capítulo 3, verso 5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. Estribes é o que está sustentando embaixo. Quer dizer, não tenha confiança, não fique confiado, não fique seguro no teu próprio entendimento. É perigosíssimo, certo? A gente deixar de confiar em Deus para confiar no nosso pensamento. A Bíblia diz: não faça isso. Se fizer, vai errar. Diz mais, no verso 7, Provérbios 3:7: não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e o quê? E aparta-te do mal. Amém? Em Romanos capítulo 12, verso 7 diz: sede unânimes entre vós. Quer dizer, mesmo pensamento. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Então a Bíblia é clara, dizendo: cara, não tem esse pensamento. É o pensamento mais perigoso que nós podemos ter, é pensar que já sabemos. Porque quando nós pensamos que já sabemos, parece não haver mais espaço para Deus trabalhar, para Deus agir. A verdade, irmãos, é que nós deveríamos ser, de fato, pessoas sempre abertas a aprender de Deus. Amém? Você entende isso? Como deve agir um sábio? Tiago, no capítulo 3, verso 13, ainda, nós vamos voltar bastante para Tiago, tá? Diz: mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mansidão. Nós estamos vivenciando uma geração que é muito rebelde, irmãos. Coisa rara você encontrar uma criança, uma adolescente obediente a pai e mãe. É uma geração que desafia as autoridades, certo? Agora há pouco passou um grupo aí, que eu não quero detalhes, mas passou um grupo aí xingando palavrão no meio da rua, bem uns 40 homens. Vai passar você no meio, vai, rapaz, gritando aqui no meio da minha, né, frente da minha casa. É arriscado você apanhar. Ou não? E se tiver com a camisa da outra cor lá, não precisa nem falar. É só estar lá parado na calçada que vai apanhar. Que coisa é essa, irmão? Falta de respeito, falta de temor. Então nós precisamos aprender isso. Olha, a sabedoria, mas ela deve ser mostrada como obras de mansidão, em sabedoria. Significa, pastor, não corrigir? Não é isso não. Obras de mansidão não significa ser abobalhada, irmãos. Você tem que exercer a autoridade que Deus te deu. Eu particularmente detesto correção, ter que corrigir alguém, eu não gosto. Eu preferia que Deus chamasse outro para fazer isso. Mas são chamados ossos do ofício. Se está errado, você tem que corrigir, porque é para o bem daquela pessoa.
É para que aquela pessoa cresça, para que ela amadureça, para que ela seja mais abençoada. Amém? Vamos adiante. Os sentimentos perigosos. No versículo 14 de Tiago 3, ele diz, né? Se tendes o quê? Tiago 3,14. Amarga inveja. Inveja amarga. Como é que é isso? Como é que é inveja? É ficar triste ou com raiva pelo que o outro tem. É querer ter o que o outro tem, porque não aceita que o outro tenha e a pessoa não. Mas amarga a inveja, inveja amargosa. A própria alma da pessoa fica amargurada. Gente que fica triste, amargurado pelo que o outro tem. Como é que pode isso? Como é que pode, irmãos? E o pior, tem gente que é de sangue, sente isso sendo parente. Parece que, sabe, a pessoa, quanto mais vê o outro crescer, mais raiva tem. Uma vez a pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, porque eu estou passando uma necessidade, um momento difícil, e fulano tem lá e não me ajuda. Eu falei: qual é a obrigação que fulano tem de te ajudar? Não tem obrigação não, meu filho. Mas é irmão, é parente. Mesmo assim, a pessoa não tem obrigação. Aquilo deve partir dela. Entenda, nós temos sim a obrigação de ajudar a quem precisa, de acordo com as nossas posses, de acordo com o que a gente consegue naquele momento. Tudo bem? Mas isso tem que ser uma coisa que deve partir de mim para o outro, e não o outro exigir de mim. Você está me entendendo? Não o outro exigir de mim. Que coisa é essa, irmão? Mas porque pode. Meu irmão, o outro pode. Vai lá saber por quê. Vai lá pagar o preço que a pessoa pagou. Você sabe lá quanto de sono a pessoa perdeu? Quanto de suor, de esforço a pessoa teve? Você tem que ser feliz com o que você tem, irmão. Amém? Não significa ficar estável daquele jeito para a vida inteira, porque aí não é estável, é estagnado, se não muda. Não, a sua vida não precisa ficar estagnada. Ela pode crescer, mas de acordo com o seu trabalho, sem ver as coisas do outro. Tá me entendendo, irmãos? Mas aqui a Bíblia diz, olha, se vocês têm uma amarga inveja, que mais? Sentimento contencioso, faccioso. O que é contenda? Você sabe. Contenda, briga, confusão. E como é que pode, irmãos? Tem gente que parece que tem um prazer de gerar contenda, tem um prazer de gerar briga, divisão. Isso não pode. Contencioso em vosso coração. Ele fala: se vocês têm isso, não se gloriem, não fique se exaltando não, isso não está certo não. Nem mintais contra a verdade. Isso é muito interessante. Mentir contra a própria verdade. Por quê? Porque o Espírito Santo tenta dizer: isso está errado, isso está errado. E a pessoa: não estou sentindo nada não. Eu já tive casos, irmãos, de eu saber que a pessoa estava contra mim, falando contra mim. Eu ia abraçar a pessoa, falando: tudo bem, você está sentindo alguma coisa? Não, pastor. Quem disse, pastor? Tudo bem, está tudo maravilhoso, pastor. Que coisa é essa? Não, está tudo certo. A pessoa está mentindo contra a verdade, que ela está com a coisa ruim no coração, mas não consegue expressar. Qual seria o correto? A pessoa chegar e dizer: pastor, não estou bem não, estou chateado, estou triste, estou amargurado, preciso de oração, ore por mim. Não quero falar agora não estou bem para falar. Se eu falar, talvez eu fale bobagem, mas não estou bem não, me apresente em oração. E se falar a verdade. Claro que a gente não precisa falar isso para todo mundo. Repito, não precisamos falar isso para todo mundo. Nem todo mundo pode ouvir o que sai da nossa alma. Por quê? Porque tem gente que não vai ajudar, vai se alegrar em saber se você está ruim.
Mas algumas pessoas sim, da nossa confiança. Tudo bem, irmãos? Vamos adiante. Tentação maligna. No verso 15, Tiago 3,15, ele diz: essa não é a sabedoria que vem do alto, né? Mas ela é o quê? Terrena, animal e diabólica. Uma sabedoria que é da terra, não tem unção de Deus, que é animal, é uma expressão que indica instintiva, é de impulso, não é racional, não é um pensamento lógico, é impulso, é raiva, é ira e diabólica. Tiago está dizendo: existem demônios que agem fazendo com que a pessoa tenha atitudes que são malignas. Isso é muito sério. É uma tentação. Amém? A semente do mal. Diz Tiago no capítulo 3, verso 16: porque onde há inveja, qualquer lugar, ele não disse na igreja, na sua casa, onde, qualquer lugar de trabalho, qualquer lugar, onde há inveja e espírito contencioso, de contenda, aí há perturbação e toda a obra perversa. Nós temos que estar atentos, não deixar isso chegar na nossa casa. Pastor, como é que eu posso perceber se tem um espírito de contenda chegando na minha casa? Quando a casa está dividida. Um pensa numa coisa, outro pensa outra. Não são opiniões, não entenda opiniões. Nós temos o direito, repito, temos o direito de termos opiniões. Não é isso. Mas uma família, ela deve ter muito mais coisas em comum do que contrárias. Porque onde vai haver amor se só vive em guerra? Como é que pode isso? Diz o texto: aí há perturbação e toda obra perversa. As pessoas ficarão perturbadas, irmãos, se essa semente brotar. Agora falar um pouquinho sobre a sabedoria que vem do alto. No verso 17 ele diz, verso 17: mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura. Como é que você interpreta pura? Sem malícia, sem maldade. 1 Pedro 3,8 diz o apóstolo: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos. O que é compassivo, pastor? É alguém que é paciente, amando os irmãos, como? Entranhavelmente, é lá das entranhas, é de dentro. Eu amo meu irmão, quero que ele seja feliz, quero que fique bem, amém? Misericordiosos, e o que mais? Afáveis. Olha aí como é que tem que ser. Isso é uma sabedoria pura, não tem malícia, não tem maldade, só tem coisa boa, coisa de Deus. Por que razão eu, por exemplo, tá ali Nivaldo, que sempre brinca comigo por causa da água, né? Beba água, pastor, porque ele teve problema do rim, sabe que eu também tive, então a gente brinca nós dois com esse negócio da água. Mas imagina, só imagine a cena. Isso não acontece não, tá, Nivaldo? Mas imagina a cena, termina o culto aqui, eu chamo o Ricardo, Juninho, Mário, chamo Ailton. Ô, irmão, que irmão fica enchendo o saco, irmão. Na hora do culto, tem nem respeito, tem nem reverência, sem ele estar presente. Como é que chama isso? Isso é falsidade, irmão. Isso é ser leviano. Isso é ser hipócrita. Porque se eu não gosto, eu deveria dizer para ele. Antes do culto, irmão, não faz essa brincadeira não, que eu não... Pode fazer, viu, Nivaldo, que eu não me importo não. Para não ficar nenhuma caraminhola aí. Não me importa, tá? Ele não atrapalha na hora do culto, é sempre na hora que a gente está, né, no louvor, no júbilo, no ofertório. Ele nunca para o culto, pastor, beba água, nunca faz isso, certo? Mas se eu não gostasse, eu tinha que chegar para ele e dizer para ele,
certo? Isso é ser de um mesmo sentimento. Ou seja, o sentimento de carinho que ele tem por mim, eu também tenho que ter por ele. Da mesma forma que ele não fica querendo o meu mal por trás, eu também não posso querer dele. É disso que o apóstolo está falando. E a sabedoria do alto, ela é assim, pura. Não tem nada por trás, não tem, sabe, nenhuma segunda intenção, terceira intenção, não tem. É aquilo mesmo que está ali, pronto. Amém, irmãos? O que mais? Depois, pacífica. Eu acho que ela é autoexplicativa, mas veja o que diz em Efésios 4:2, diz, com toda a humildade, e o que mais? Mansidão, com longanimidade, que é muita paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Pacífico. Semear na paz. Para que eu vou ter contenda com meu irmão? Para que eu vou ter maldade com meu irmão? Essas últimas duas mensagens, eu citei uma coisa que eu vou citar novamente hoje. Irmãos, é muito interessante, porque assim, nós pastores, às vezes cuidamos de pessoas por décadas, ensinando coisas, ajudando. Tem um conflito na família, vamos cá, vamos aqui. Tem um conflito no casal, vem aqui, senta aqui, nós os dois aqui. Vamos, olha, meu irmão, assim, minha irmã, faz assim, ajuda, tal. Mas se um dia, só um dia, nós fizermos alguma coisa que a pessoa se chateia ou se magoa, nós não temos o direito de perdão. As pessoas não nos perdoam. Se as pessoas pudessem botar a gente de frente para um juiz, sabe, o julgamento, e dizer assim, está condenado, condena, faria. A pessoa passa anos recebendo, mas não consegue dar uma vez. Entende isso? Mas não é o que a Bíblia diz. Olha aqui de novo, com toda o quê? Humildade, o que mais? Mansidão, com longanimidade. Longânimo é ter um ânimo muito grande. Hoje a palavra mais próxima seria meu Deus, resiliência. Provavelmente resiliência é mais próximo de longanimidade, né? Aquela pessoa que tem muita força de continuar, muita paciência, suportando-vos. Olha o que ele fala, suportando. Por que ele fala suportando? Porque nem toda hora você está bem, nem toda hora a pessoa está bem. Às vezes a pessoa fala uma coisa que você não gosta, ou faz uma coisa que você não gosta. Mas aqui diz, suportando-vos uns aos outros em amor. Quem é que faz isso, irmão? Nós deveríamos fazer. Amém? Vamos mais. Ele diz, Efésios 4:3, procurando guardar o quê? A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que é que significa isso, pastor? Unidade no Espírito, estarmos unidos. Estarmos unidos. Pessoas de cultura diferente, criadas em famílias com cultura diferente, com gostos diferentes, certo? Com vontades distintas, com personalidade e pensamentos distintos, mas quando nos congregamos, é o mesmo pensamento. É unidade mas do Espírito. O Espírito Santo faz com que, mesmo sendo diferentes, sejamos unidos. E diz mais, pelo vínculo. Vínculo é o que une. Vínculo de quê? Da paz. Vínculo da paz. Então, se aí eu chegasse para mim e dissesse, pastor, o irmão Mário, tá? Só anda com essa camisa aí, mamãe sou forte. Eu deveria dizer, irmão, o que você tem com isso? O que você tem com a vida do irmão? Ele anda com a camisa que ele quiser. Não foi ele que comprou ou ganhou de presente? Você não tem nada com isso.
Eu não vou permitir que ninguém quebre o meu vínculo com o meu irmão. Deixa eu dizer para você que tem pessoas que fazem isso. Ela vem com um comentário maldoso e bota você numa enrascada, que ela fala assim, né não? Aí você fica naquele engodo. Não quer dizer que sim, não quer dizer que não, mas a pessoa fica insistindo, né não? Você não acha não, né não? Aí você com vergonha fica... Aí ela sai dali e fala assim, ó, fulano diz que é assim, 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 e fulano concorda. Aí lá vai estar você envolvido em coisa que você não tem nem nada a ver. Por isso que eu sou logo taxativo, irmão. Não quero saber não. Não quero saber. Eu quero manter meu vínculo com meus irmãos. Isso me faz bem. Poder chegar na casa do Senhor e vir um irmão, a paz do Senhor, pastor, ô meu pastor, a paz, pastor, você dá um abraço, isso é tão bom, irmão. E você saber que não há falsidade naquilo, que de fato aquela pessoa se sente bem com a sua presença, ela se sente bem quando você está perto dela, isso é maravilhoso. Vínculo da paz, eu quero é a paz, irmão. Amém? Pastor, como é que eu sei quando a pessoa não quer paz? Quando semeia contenda. Quando semeia contenda. É um grande sinal. Semeia contenda. E depois eu vou ler para vocês, mas em Provérbios ou Eclesiastes, agora me fala a memória, diz claramente que Deus odeia quem semeia contenda entre os irmãos. Depois acha aí para mim, obreiros, só para me dar essa referência que eu não tenho aqui de cabeça. Semear contenda é perigoso. O que mais? No verso 15, Efésios 6,15 diz: calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Irmãos, o evangelho de Cristo, boas novas de Cristo, é boas novas de paz, irmão. Ou seja, quando eu tenho contato com você, eu tenho que semear na sua vida paz. Já aconteceu com alguém? De você vir para a igreja com a cabeça meio pesada, meio atribulado, meio preocupado. Aí você está aqui, começa a cantar, louvar, adorar a Deus. Aí você recebe a palavra te conforta, a palavra te alegra. Quando você sai diferente. Já aconteceu com alguém, né? Evangelho da paz. Produz paz na nossa vida. Produz alegria na nossa vida. Certo? E é isso. E calçar os pés. Quer dizer, para onde eu vou, os meus pés têm que estar calçados com o evangelho da paz. Eu tenho que ir semeando paz. Mas essa é uma geração, irmãos, que não semeiam contendas. E depois das redes sociais, meu filho, isso aí descambotou. Porque, por exemplo, só imagina, você tira uma foto, bota uma foto sua na internet, certo? Aí alguém vai lá e fala assim: ô povo feio. Aí vem outro falando: é horrível. Aí o outro fala assim: não tem espelho na sua casa não? E lá se vai, destilando ódio contra quem nem conhece. Certo, Provérbios 6,19. Do 16 ao 19. Provérbios capítulo 6, do verso 16 ao 19. É proibido semear contenda entre irmãos. Amém? Então, o meu pé, ele tem que estar preparado. Não é o pé físico, irmãos. Aqui é uma simbologia de para onde eu vou. Para onde eu vou, comigo vai evangelho da paz. Boas notícias que trazem paz. E não perturbação. E não contenda. Tudo bem? Voltando aqui, Tiago 3,17. Essa sabedoria também é o quê? Moderada. O que significa moderada, irmãos? Contrário de extravagante, espalhafatoso, exagerado. Amém? Amém? Em 1 Timóteo 5, verso 13, diz: e além disto, aprendem também a andar ociosas, de casa em casa. O que é ocioso? É à toa. É quem não tem o que fazer. Vamos ler isso com calma. Além disto, aprendem também a andar ociosas,
de casa em casa. E não só ociosas, mas também o quê? Tagarelas. E o que mais? Curiosas, falando o que não convém. Marque isso na sua Bíblia. Isso pode te livrar de muitas coisas. Muitas coisas. Alguém um dia me criticou, falou assim: pastor, por que você não vai na casa dos irmãos? Fazer o quê? É uma visita? É uma oração? Eu falei de Nivaldo, falar de Nivaldo hoje. Nivaldo já me chamou, fiz lá, culto na porta da casa dele. Já fiz celebração dentro da casa dele. Não tem um problema, irmão. Se você precisar, tá? Pastor, quero marcar um dia lá na minha casa, fazer uns cultos de ação de graça. Vamos fazer. Não, pastor, eu preciso de uma orientação para mim, para meu esposo, para alguém da minha família. O que eu não faço? É alguém que tem alguém perturbado, a pessoa não quer saber de evangelho, você me bota lá e solta lá, fala aqui com ele aqui, pastor. Já me botaram numa situação dessa já. É a pessoa com a cara desse tamanho para mim, tá nem ouvindo o que eu estou dizendo, aí eu não faço. Ninguém é obrigado a ouvir o evangelho, tem que querer ouvir. Mas eu vou. O que eu não faço? É ir para a casa de alguém sem ter nenhum propósito. Fazer o quê, irmão? Eu tenho que fazer, a pessoa também tem que fazer. Seja bem sincero comigo. Quem é? Quem é? Bem sincero. Bem sincero, levanta a mão. Bem sincero, pastor. Eu sou bem sincero. Beleza. Se amanhã, 11h30 da manhã, eu aparecesse na tua casa, de repente assim, fala a verdade, quem seria uma correria? Fala, pastor, seria uma correria. Esconde isso, joga aquilo, não sei o que. Vai, guarda, bota tudo. Eita, meu Deus do céu. Pois é. Você já viu como tem gente inconveniente, irmão? Chega fora de hora na casa dos outros. Não pergunta se a pessoa pode atender. Às vezes a pessoa está ocupada. Aí tem que ficar lá frente de sala, olha para cara da pessoa. E a pessoa conversando. E você querendo fazer almoço, querendo lavar uma coisa, querendo fazer outra. Não, irmão. A Bíblia diz que isso é errado. Não sou eu. Está na sua também, tá? Vou ler de novo. E além disto, o quê? Aprendem. Quer dizer, é uma coisa que a pessoa vai aprendendo. É prática. Aprendem também a andar ociosas de casa em casa. Quer dizer, né? E não só ociosas à toa, mas também o quê? Tagarela. Isso aqui, ó, falando da vida dos outros. Eu aprendi uma coisa muitos anos atrás. Aprendi isso com o meu pastor. Eu era adolescente, guardei, nunca mais esqueci. Se fala mal do outro para mim, um dia falará mal de mim para outro. Então não quero saber. Não quero conversa, não tenho tempo. Não tenho tempo para isso. É diferente quando você fala assim: pastor, irmão fulano está fraco na fé, pastor. Precisamos fazer uma visita, precisamos ajudar o nosso irmão. Ou pastor, aquela família lá, pastor, está passando uma necessidade grande, está sem alimento em casa, pastor. Precisamos fazer aqui, sabe, uma arrecadação de alimento. Aí é outra situação, irmãos. Mas eu estou falando especificamente quando a pessoa anda de casa em casa, levando e trazendo. A Bíblia diz: não pode isso. Eu sei que você deve ter lembrado de alguém. Eu sei. Mas eu não estou mandando recadinho para ninguém, não. Isso aqui é princípio de sabedoria. É o que a Bíblia diz. Você quer andar bem com Deus? Foge disso. Pastor, quer dizer que eu não posso ir na casa do meu irmão? Meu irmão, se a pessoa te recebe, não tenho nada eu com isso, não. Você pode ir todo dia, 3 vezes por dia. Pode levar a rede e armar lá, não tem nada com isso. Não tem. Eu só estou dizendo que a Bíblia nos alerta para que a gente evite problemas. Minha avó dizia, me ajuda aí se você lembra desse ditado: quem boa Maria faz, em sua casa está em paz. Você ouviu isso também? Eu nunca entendi o que é borra Maria. Não faço ideia do que é isso. Quem borra Maria faz,
Eu sempre associei a borra de café. Estava fazendo café na sua própria casa. Eu sempre achei que era isso, não sei. Mas eu entendi que é melhor estar em casa. Foi assim que eu aprendi. Amém? Falando o que não convém. Cuidado, porque você pode se tornar participante do pecado de outra pessoa por concordar com ela. Cuidado. Tome cuidado. Os meus já são muito pesados para levar, não quero dos outros não. Amém? O que mais, pastor? Ela também é tratável. Tratável. O que é isso, pastor? É de bom trato. É sem estupidez, é sem ignorância. Em Coríntios 13, 1 Coríntios 13, o capítulo do amor, verso 4, o apóstolo Paulo diz: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se torna prepotente, não se torna orgulhoso, não fez o seu coração para entender, nunca fez, nunca ache que já sabe, nunca ache que não precisa mais aprender. Porque no dia que você determinar que não precisa mais aprender, você coloca o limite de até onde Deus pode te abençoar. Porque a Bíblia diz: conhecereis, e o que mais? Vos libertará. A verdade está aqui, mas para ela me libertar eu preciso o quê? Conhecê-la. No Antigo Testamento é dito: o meu povo foi destruído por quê? Faltou fé? Faltou ação? O que faltou? Conhecimento, sabedoria. Então não feche o coração a aprender. Quando você ouvir alguém dizer assim: não, eu já sei, como eu ouvi hoje esse camarada que eu falei, ele falou assim: eu já sei a Bíblia todinha. É um sinal para mim: opa, ao sábio, aos seus próprios olhos. Irmãos, eu estudo a Bíblia desde criança. Desde criança. Eu passei em todas as disciplinas no seminário teológico. Nunca tirei menos que 9. Nunca. E a primeira vez que você está ouvindo isso, em 20 anos, é a primeira vez que eu falo isso aqui, hoje. Mas eu não consigo dizer que sei tudo. Deus me incumbiu de 2 missões: ensinar sobre sabedoria e ensinar sobre o amor. Quanto mais eu pesquiso, mais percebo que não sei. Aí tem gente que não chegou nem, não tirou nem a fralda ainda. Eu sei, pastor, sei. Então, vai nessa. Porque eu prefiro ir aqui, dizendo para ele: sei não, me ensine, me ajude, me oriente, me diz o caminho, esteja comigo, seja meu mestre. Amém? Não trata com leviandade. O que é leviandade, pastor? É dizer uma coisa sendo outra. É eu cumprimentar o irmão sorrindo, mas no meu coração tendo ódio. É na frente abraçar alguém, mas por trás está lá com a adaga. Não. Nós não somos desses. Não somos. O que nós somos por trás, somos na presença da pessoa. O que somos na presença da pessoa, também seremos longe dela. Isso é não ser leviano. Amém? Tá claro? O que mais, pastor? Isso tudo dentro de um versículo, você notou? Versículo 17 de Tiago 3. Ela também é cheia de misericórdia. Então, quem não tem misericórdia, por óbvio, também não tem sabedoria. Repito, a sabedoria que vem do alto, disse Tiago, ela é cheia de misericórdia. Não é só ter um pouquinho de misericórdia, não é só um tantinho de misericórdia, não. Ela é cheia de misericórdia. Jesus nos ensinou isso também, para sermos misericordiosos. Mas quem oferta misericórdia, irmão? A turma está com um chicote na mão, irmão. O martelo e os cravos, os pregos na mão, doido para crucificar alguém. É assim que muitos estão.
Tem sabedoria nisso? Não tem. Não tem. Por isso que você vai entender quando as pessoas perguntam assim, pastor, o que o senhor acha de fulano e tal, do outro lá, o pregador, não sei o que. Eu falei, eu não acho nada. Tenho que achar nada não. Se você me perguntar, pastor, a pessoa pregou isso, tá certo? Eu vou dizer, tá certo ou tá errado? O que foi dito. Mas sobre o caráter da pessoa, eu não tenho que julgar o caráter de ninguém. Cada um que preste contas a Deus. Não tenho nada com isso não. Para mim isso é um assunto que eu não trato. Quem acertou, quem errou, quem está certo, quem está errado. Se você perguntar a mim, concorda com isso, pastor? Concordo não. Por exemplo, tem um grandioso líder, famosíssimo, que diz que bebe, certo? E não tem problema não. E chegou a dizer, bebo, e daí? Aí o pessoal chegou para mim e falou, e aí, pastor? Eu falei, meu filho, que ele empurra os pés, meto, taca, como diz no interior. Não importa não. Agora perguntar a mim, pastor, o senhor diz o quê? Bebe ou não bebe? Eu digo, a Bíblia diz, para quem são os ais? Para quem os olhos vermelhos? Para quem as dores sem causa? Para os que bebem. Não precisa nem para a Bíblia. Vai lá no AA e pergunta, ei gente, o que vocês acham aí de eu encher a cara? Pergunta para eles que têm experiência. O que eles vão dizer? Não. Eu digo não. Prefiro não. Amém? O outro disse assim, olha, já tem gente demais. Tem que pegar os bebês na barriga da mãe, você sabe, né? Foi mesmo, na verdade. Pastor, o que é que o senhor acha? Eu não acho, eu tenho certeza. Isso é assassinato, isso é maldade, isso é perversidade. Certo? Tem meios para a pessoa não engravidar? Tem meios, ou não tem? Tem. E se por um motivo, pastor, deu errado, usei os métodos, mas falhou, nenhum deles é 100%, nenhum é, mas falhou, e agora? Você pode ter a criança e entregar para doação, para adoção? Doação não, adoção. Pode ou não pode? Pode. Chega no hospital, na maternidade e fala assim, olha, eu não tenho condições de criar essa criança, quero entregar para adoção. Vai tomar conta o Estado. Vai colocar para adoção. Não precisa matar? Porque matam? Maldade. Então como é que eu, sendo servo de Deus, vou concordar com isso? Mas eu não vivo falando mal desses líderes. Você não vai me ouvir falando mal deles. Eu falo contra o que foi dito e ensinado, se eu considero errado, mas não contra eles. Não tem nada a ver com a vida deles. E assim tem que ser. Amém, irmãos? Cheia de misericórdia. Diz o texto em 1 Pedro 3,9: não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, fazendo o quê? Bendizendo, sabendo que para isto foste chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Quando eu deixo de maldizer e passo a bendizer, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Mas pastor, estão te atacando, mas pastor, estão falando mal, mas pastor, estão sendo covardes com você. Não quero saber não, irmão, não quero saber não. Eu estou glorificando a Deus. Para isso eu fui chamado, para glorificar a Deus. O que o apóstolo diz aqui, Pedro? Certo? Para que por herança alcanceis a bênção. Como eu estou liberando misericórdia, porque eu poderia exigir justiça. Sabia disso? Que quando alguém te persegue injustamente, nós poderíamos pedir justiça, mas só que não precisamos. Nós temos ao nosso alcance o direito, mas quando nós abrimos mão desse direito, melhor é, porque nós entregamos a justiça toda para Deus. Ele faz do jeito que Ele quiser. Eu não vou pedir nada. Só continua fazendo o que Deus chamou para fazer. Acabou. Deus vai fazer justiça, porque Ele disse, minha é a vingança, e eu retribuirei. Meu filho, está na Bíblia, se cumpre. Então não se importe se te perseguem no trabalho, não se importe se alguém da sua família criou um rancor contra você, um ódio contra você. Parece que a pessoa passou a te odiar
pastor, você foi colocado como inimigo, porque isso pode acontecer, irmãos. Não se engane. Alguém pode hoje te abraçar, hoje te beijar, te afagar, e de um tempo depois, você se torna inimigo da pessoa, você nem entende por que a pessoa tem tanta raiva de você. Isso pode acontecer. Se nunca aconteceu com você, meu irmão, se prepare, porque um dia vai. Um dia vai. E nessas horas você tem que agir como a Bíblia diz. Não pegar e tornar e pagar o mal, o mal. Não faça isso. Diz aqui, não posso tornar, quer dizer, devolver injúria por injúria. A pessoa fala mal de mim e eu falo mal da pessoa. Eu me tornei igual. Eu estou fazendo a mesma coisa que eu digo que é errado. Então isso está errado, irmão. O que nós fazemos então? Nós glorificamos a Deus. Senhor, Tu é grande, Tu é maravilhoso. Muito obrigado pela minha vida. Cuida de mim, me guarda, me protege. Segue. Só segue. Isso é sabedoria. Não se enganche com ninguém. Pode dizer isso para o seu irmão? Pode. Você pode falar isso? Não se enganche com ninguém. Ninguém. Só siga. Deus vai mostrar. Se tem uma coisa que Ele é justo. Amém? O que mais? Sabedoria é de bons frutos. Bons frutos. Como é que se conhece a árvore, irmão? Frutos. Não é pela beleza, grandiosidade dos seus galhos, suas folhas. Jesus disse claramente, é pelos frutos, certo? E a sabedoria, ela tem bons frutos. Você semeou na justiça, semeou na paz, vai chegar, tá? Disse Jesus em Lucas 6,38, daí ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço, quer dizer, no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo, a mesma medida. Então, se eu trato mal alguém, você tratado mal. Se eu sei que isso vai voltar para mim, a sabedoria me diz, trate bem, faça o melhor que você puder. Por quê? Porque quando voltar para você, vai voltar o quê? Multiplicado. Pastor, mas a pessoa não merece. Melhor ainda se a pessoa não merecer. Porque então você está agindo por graça. A pessoa merecia uma guerra e você oferece paz. Mas pastor, a pessoa não quer paz. A paz volta para mim multiplicada. É assim que é, irmãos. É assim que se age com sabedoria. Amém? Isso está claro para vocês? Vamos adiante. Ele diz, sem parcialidade. A sabedoria é sem parcialidade. Eu não posso desvirtuar o direito. Então, por exemplo, está aqui Ricardo e Juninho, certo? Alguma disputa lá entre eles dois, mas o direito é de Ricardo. Eu não posso, por ser amigo de Juninho, tirar o direito dele, porque o outro é meu amigo. Isso é ser parcial. E a sabedoria é imparcial. É sem parcialidade. Ou seja, é justa. É dar o que cada um merece. E ponto. Amém? Sem tirar e nem pôr. Imparcial, sem parcialidade. Tá? Eu voltei para o verso 16, que diz que onde há inveja, espírito contencioso, quer dizer, contenda, né? De fazer separação, de fazer divisão. Aí há perturbação e toda obra perversa. O próprio texto se explica. Eu não posso ser parcial, por quê? Porque se eu for parcial, eu vou gerar contenda. E não é certo. Olha que versículo pesado, irmãos. 1 Coríntios capítulo 3, verso 3. Paulo falando com a igreja de Corinto. Porque ainda sois carnais, que é o contrário de espiritual, né? Sois carnais. Pois havendo entre vós o quê? Inveja, contendas, dissensões, né? Discussões, brigas. Não sois porventuras carnais? E não andais segundo os homens? Quer dizer, estava tudo isso acontecendo aonde? Dentro da igreja. Não pense em você, irmãos. Ah, pastor, dentro da igreja é todo mundo bem certinho. Olha para os seus irmãos aí. Tudo bem certinho, tudo ama um ao outro.
tudo quer ver o bem um do outro, ora todo dia uns pelos outros. Deveria ser, mas não é. Às vezes dentro da igreja tem isso, porque tem pessoas e pessoas erram, são falhas. Mas cabe a mim e não ao outro. Cabe a mim buscar a minha paz. É a mim. Ah, pastor, o outro está perturbado, o outro está desmantelado. Entrega a Deus. Amém? Entrega a Deus. Segue. Em 1 Coríntios 3, 4, ele diz: porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo. Que mais? Porventura, não sois carnais? Os cabos estavam dizendo: ah, rapaz, eu sou discípulo de Paulo. Aí o outro: eu sou de Apolo. Paulo falou: vocês são carnais, rapaz. Vocês deveriam ser de quem? De Cristo. Isso é criar facção. Isso é criar divisão. Pastor, mas eu não posso ter mais afinidade com uma pessoa? Não tem problema nenhum, pode sim. Mas aqui estavam criando, irmãos, contendas, divisão, disputa, igual esses caboclos que passaram aí, da torcida que passou aí, tá? Disputando, brigando. Não, irmãos, no reino de Deus não tem isso não. Como é que vai ser, irmãos? A pessoa que não suporta o outro, como é que vai ser no céu? Como? Me diga, como? Se é um céu só, todo mundo, como é que eu vou fazer? Ou se converta até lá, meu filho, então alguém não vai, tá? Porque não tem como, é um céu só. Amém. E por fim, o versículo poderoso, né? Sem hipocrisia. Em Romanos 15, 5, Paulo diz: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. O mesmo sentimento. Mesmo sentimento. Não pode ter hipocrisia. Em Mateus 7,5, Jesus disse: hipócrita, tira primeiro o que? A trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Como é que eu posso apontar o erro de outra pessoa, irmão, se eu não olho nem para os meus? Como é que pode eu falar mal da vida de outra pessoa se a minha não é correta? E o pior, tem gente que se acha correto. É o pior que pode acontecer, é a pessoa achar que pode tirar o argueiro do outro porque está correto. Irmão, não somos. Somos falhos. Se for analisar sua vida tintim por tintim, a gente vai encontrar na sua, na minha, todos nós, várias coisas que não agradam a Deus. Se for analisar tintim por tintim, quem pode dizer para mim com sinceridade aí, pastor? Se botar tudo na balança, eu preciso melhorar muito ainda. Alguém? 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 Isso é. Não, pastor, para mim é só uma coisa. Pois é, só uma coisa é culpado de tudo. Porque para Deus tem que ser o quê? Perfeito. Se tem uma falha, não é perfeito. Ah, é quase perfeito. Não, a Bíblia não diz quase. Não é quase vencedor, é o que vencer. Tem que ser vencedor. Como nós não podemos por nós mesmos, temos que ser lavados no sangue de Cristo, para Ele nos purificar e termos acesso. Por nós mesmos não conseguimos. Então isso é muito perigoso. Muito perigoso, está me entendendo? Em nome de Jesus. Por hoje é só. Você já tinha estudado esse versículo? Como é que a gente consegue extrair tanta coisa poderosa, né, irmãos? De um texto da Bíblia Sagrada. Então, eu precisava colocar essa base hoje para que nós pudéssemos entender que existem duas sabedorias. Uma, de fato, vem do alto e ela tem todas essas características, e a outra tem três características principais. Qual é? Primeiro, ela é terrena. Segundo, ela é animal. Terceira é diabólica. É três características de um só. Não queira parte dela, porque ela é que gera malícia, é ela que gera engano, é ela que gera dúvida. Não queira ela, queira a de Deus.
Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte.